Caríssimos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a bem-aventurada Virgem Maria, sua mãe. Paz e alegria. Vocês estão bem? Espero que sim, e rezo por isso. Meus bons irmãos, que escutam aqui o irmão Emanuel, e eu agradeço por você me ouvir, eu recebi ontem a visita de uma pessoa muito boa, uma cristã católica muito dedicada a Deus. E tem aqui em Fortaleza uma pessoa responsável por divulgar e distribuir as relíquias do beato Carlo Acutis. E ela foi até a casa desta senhora, que tem contato direto com aquele padre que divulga o bem-aventurado em todo o Brasil. E segundo ela, a mulher lhe deu uma carteirinha com relíquia de Carlo Acutis, uma. E colocou muita dificuldade para entregar essa carteirinha com a relíquia. E ela disse que no mesmo instante, inclusive tinha levado muitas doações para as obras sociais dessa senhora, chegou as irmãs de um determinado instituto aqui de Fortaleza. E essa senhora deu uma sacola de relíquias de Carlo Acutis para essa comunidade, para essas irmãs. E ela disse que ficou muito magoada e disse para a senhora por que ela tinha dado apenas uma carteirinha e para as irmãs uma sacola cheia de carteirinha de relíquia. Ela disse, porque sou eu que administro e sou eu que determino quem recebe as relíquias. Ora, meus irmãos, quando um candidato aos altares está em processo de beatificação e canonização, as relíquias são dadas gratuitamente. E quem é divulgador de um santo, de um futuro santo, de uma futura santa, ao contrário, deve procurar pessoas para receberem as relíquias e a oração do processo de beatificação. Você não tem que dar nada para receber uma relíquia, você não tem que pagar, você não tem que dar mantimento, você não tem que dar roupas para bazar. As relíquias, elas são dadas porque isso faz parte do processo. Aquele candidato aos altares precisa ser conhecido. Então eu disse para essa moça, olha, você foi procurar sofrimento. Você precisa de uma relíquia de Carlo Acutis para se unir a Deus? Você precisa ser devota de Carlo Acutis? Ele é decisivo na sua vida com Deus? É ele quem determina o grau de graça da sua vida? Não, é um beato, tem lá seu valor, mas não mexe em nada na estrutura de sua fé. Não perca tempo com Carlos Acutis. Não perca tempo com esse beato. A igreja é um mundo, tem muitos que vão segui-lo. Você não tem que ir atrás disso. Você foi humilhada diante desse instituto de freiras. Então, por que você quis? E pega essa relíquia e se desfaça dela, dê para um doente. Amados irmãos, tem coisas que acontecem porque a gente vai atrás. Tem coisas que acontecem porque a gente permite. Tem coisas que acontecem porque nós procuramos. Infelizmente, hoje na Igreja Católica é assim. Foi canonizado São Rafael Arnaiz, que é um santo trapista cisterciense. E tem um padre desses programas aí de televisão, de cursos católicos ou pseudo-católicos, e ele fez um programa só para isso. Eu quero apresentar o meu amigo pessoal, São Rafael Arnaiz. Olha que absurdo. Tem uma comunidade de freiras aqui que estão celebrando a novena de Santa Teresinha e parece que ela compraram os direitos autorais no Carmelo de Lisieux de Santa Teresinha. Ninguém em Fortaleza pode falar em Santa Teresinha. Ninguém pode fazer um encontro, porque elas se sentem donas de Santa Teresinha. Faça-me o favor. Tem pessoas que parecem que querem assumir os direitos autorais desse Carlo Acutis, daquele santo sufista, né, que estão tentando canonizar. Então, parece que compram os direitos autorais, só quem pode falar de Frei Pio é determinada comunidade. Que coisa ridícula. Nem a Ordem Capuchinha faz isso. Santa Teresa d'Ávila chamava isso devoções às bobas. A pessoa se centrar em coisas que está na moda. Eu não sou assim, eu não faço as coisas porque está na moda. Está na moda agora São Miguel Arcanjo. Pessoas perdendo todo o dinheiro que têm para se filiar a instituições de São Miguel, no Brasil inteiro. Está na moda Frei Pio. Está na moda acordar às 4 da manhã
com o Frei não sei quem. Gente, isso é modismo. Devoção de modinha. Daqui a um tempo você nem lembra mais disso. Daqui a uns anos, como é o nome daquele Frei que acordava 4 da manhã? Ninguém nem lembra. Porque é modinha. É o que está no momento. Né? E a nossa fé não depende disso, a nossa fé não está nisso, né? Isso é tão pequeno, isso é tão pobre, isso é tão humilhante. Uma pessoa se humilhar por uma relíquia do beato Carlo Acutis. Não. O cristianismo é maior. O catolicismo é muito maior do que isso. Carlo Acutis é um beato entre centenas. Precisa idolatrar a figura desse rapaz? Tudo bem, a igreja diz que ele é santo, mas foi um jovem comum, né? Como qualquer outro. E que viveu a fé, a esperança e a caridade. Mas não precisa você idolatrar não, viu? Nem ele, nem santo nenhum. Nós temos que amar os santos, ler seus escritos, seguir sua vereda, mas o nosso centro é Jesus. O centro ao redor do qual gira o nosso cristianismo, a nossa vivência. Olhe, todo mundo reza no texto, né? Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa oração foi proibida pelo Papa Bento XVI. Quem é que obedece o Papa? Quem é que segue o Papa? O Papa diz que as aparições da chama de amor não eram verdadeiras. Ele mandou pesquisar. Então ele proibiu para colocar dentro do texto essa oração. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. É linda a oração. E diz muito. Mas o Papa disse que não era para rezar no texto. Quem obedece o Papa Bento XVI? Será que nós somos católicos que vivemos umas coisas e outras não? Umas coisas são lícitas, outras não? E agora, dentro de um texto, tal qual Nossa Senhora ensinou em Fátima, já tem um monte de orações, de jaculatórias, que daqui a pouco o texto que Nossa Senhora ensinou em Fátima é a última coisa que aparece na oração do texto mariano. Então hoje, eu queria falar com santa indignação. Relíquia de veneráveis servos de Deus são gratuitas. Devem ser entregues aos montes. Devem ser divulgadas, sobretudo em hospitais, em famílias que estão passando graves necessidades, em pessoas que estão passando por transes, por pessoas que estão passando por grandes aflições. E não escolher, privilegiar, porque isso pode até comprometer o processo de beatificação, se for feita uma denúncia de que esta senhora que entrega as relíquias de Carlo Acutis está favorecendo um determinado instituto. Isso pode prejudicar o processo. Todo processo de beatificação, não sei se você sabe, tem um padre chamado advogado do diabo. Qual é a função dele? Provar que aquela pessoa não era santa coisa nenhuma. Então, quando você trabalha pelo processo de beatificação, canonização de alguém, tenha cuidado. O material você só dá quem você quer. Os slogans, os santinhos, as bandeiras, as fitinhas, as medalhinhas, as relíquias, você só dá para quem você quer. Se houver uma denúncia ao processo de beatificação em Roma sobre isso, você vai prejudicar esse processo. As pessoas tornaram Carlo Acutis um santo para ricos e poderosos. Uma turma aqui no Brasil, lideradas por um padre. Ninguém chega perto de Carlo Acutis, somente jovens da classe média alta e ricos. Porque não foi disseminado o culto entre os jovens pobres. Porque não foi colocado Carlo Acutis como modelo para toda a juventude. Mas um santo para a classe média e para ricos. Então muitas pessoas têm ojeriza a esse beato. Porque a equipe aqui do Brasil fez isso. Um santinho para pessoas ricas e poderosas. E não existe santinho para pessoas ricas e poderosas. Existe um santinho para todas as classes sociais. Então esta moça, eu orientei, passe essa relíquia adiante, você não precisa dela. E não vamos centrar nossa devoção em relíquias, em coisinhas minúsculas, em devoções às bobas, como diz Santa Teresa, mas em coisas firmes, em coisas sólidas, coerentes. Tão bom catolicismo esclarecido, irmão, você não acha?
um catolicismo de patente, um catolicismo de pé no chão, na realidade. Nem tanto, nem tão pouco. Nem conservadores, nem extremistas. Equilibrados. Santo Agostinho dizia, a virtude está no meio. A santidade está no equilíbrio. Nem tanto, nem tão pouco. Correr atrás de coisas loucas. Agora está na moda Nossa Senhora das Lágrimas. Acontece que no Brasil, as irmãs marcelinas divulgam há décadas, desde a década de 60, Nossa Senhora do Divino Pranto, que se dignou a aparecer a uma irmã marcelina. E ninguém conhece essa devoção a Nossa Senhora do Divino Pranto. Mas agora essa devoção das lágrimas, dessa missionária de Jesus crucificado, com todo o mérito da irmã, e com todo o mérito da congregação das irmãs missionárias de Jesus crucificado, é uma febre, é uma loucura, é uma verdadeira indústria de medalhas e textos e orações, porque agora já está passando, né? A modinha de Frei Pio. Tenhamos cuidado, essas coisas passam. Vivamos essas coisas, mas com bastante equilíbrio. Vivamos essas coisas, mas com a nossa fé no mistério pascal, que é o centro. Nós temos a Trindade, Jesus, Maria, José, a liturgia, a palavra de Deus, a Eucaristia, os anjos, os santos. Nós temos o credo da igreja, que nós temos que adaptar nossas vidas. Eu coordeno o texto das batalhas vencidas, inclusive hoje é dia, à noite, mas com equilíbrio. Não fazemos divulgações exageradas de um terço a mim ensinado pelo próprio Jesus em oração. Não tive visão, não veio um anjo falar no meu ouvido, não. Foi rezando. Mas com equilíbrio o texto das batalhas vencidas. Então hoje eu quero dizer isso, não é? Quando você encontrar uma pessoa que deve divulgar um processo de beatificação e só dá o material para quem você quer, se afaste desse processo de beatificação, não contribua com ele. Se afaste dessa pessoa. Não vá se estressar com pessoas que estão na igreja com várias razões, menos a de servir Jesus. Como esta moça, que recebeu uma relíquia e as irmãzinhas do outro instituto saíram com a sacola lotada. Isso é um absurdo, né? Chega a causar nojo, ojeriza de procedimentos assim. São os escribas e fariseus da igreja de hoje. Eu não iria na casa dessa senhora pedir nem uma estampa de Carlo Acutis. Ele não interfere em nada na minha vida e não tem nada que possa me ajudar, a não ser a graça de Deus e os demais santos, estes sim, autorizados pela Santa Igreja. Por isso, minha irmã, meu irmão, não perca seu tempo com veleidades. Não perca seu tempo com coisas bobas. Não perca sua fé com meandros tão desagradáveis, com situações tão vexatórias, com turminhas que querem ser os possuidores do dom pascal na arquidiocese, na igreja, querem mandar na fé, só eles sabem rezar, só eles têm entrada no Vaticano. Coitados, né? Coitados, pagam um preço tão alto por isso. Sejamos da categoria dos simples. Santa Teresinha dizia, Jesus se revela aos simples. Então, não seja jactancioso, não seja soberbo, não queira estar na linha de frente, nos primeiros bancos. No Carmelo, as irmãs corriam para a sala do recreio. Santa Teresinha vinha com as suas mãos debaixo do escapulário, caminhando, nos seus passos silenciosos de carmelita. E um dia uma irmã perguntou, por que você não corre para pegar os melhores lugares na recreação? Porque as carmelitas têm 2 recreações por dia, uma depois do almoço, outra depois do jantar. Santa Teresa d'Ávila, mulher extraordinária e sábia, já naquele tempo entendeu que era necessário para o equilíbrio geral da vida contemplativa do Carmelo, 2 recreações. Então a irmã perguntou por que Santa Teresinha não corria para pegar um lugar. Santa Teresinha dizia, eu prefiro o último lugar, porque ninguém quer ele, então eu não preciso brigar por ele. Eu vou e fico no último lugar da sala, porque ninguém quer o último lugar. As pessoas querem estar nos primeiros bancos, nos eventos, nas missas. As pessoas querem ser amigas de pregadores famosos, querem bater foto com padres famosos.
lutam, saem de Fortaleza, vão ao encontro de padres famosos, que já disseram em entrevistas que é um desgaste ter que atender as pessoas. Então, vão procurar sofrimento, né? Mas não saem de casa para adorar o Santíssimo. Mas não saem de casa para passar 1 hora do Santíssimo exposto. Então não sejamos assim, sejamos pessoas simples. Pessoas que vivem na simplicidade. Não queira ser conhecido, não queira ser amado, não queira ser apresentado a ninguém, aplaudido. Jesus prefere os que vivem no escondimento. Jesus prefere os eremitas de coração, as eremitas de coração. O que nós ganhamos sendo amigo pessoal, tirando foto com celebridades pastorais? Nada vezes nada. O que nós ganhamos sendo queridos de figuras da situação da igreja atual? Nada vezes nada. Ganhamos muito mais passando 1 hora aos pés do sacrário do que correndo para tirar uma foto com esses padres famosos, cujas vidas não edificam mais, ao contrário. Então, se você distribui relíquia de Carlo Acutis, saiba, você está cometendo um grande erro. Você não é dona nem proprietária das relíquias. O processo de beatificação não sabe que você só dá relíquias para quem você quer, para as queridinhas do seu coração. E você torna esse beato cada vez mais rejeitado pelos católicos de Fortaleza, quem sabe do Brasil. Porque colocaram Carlo Acutis numa redoma e ele é um santinho para ricos e poderosos. Isso é nojento, asqueroso e faz com que nós não queiramos ser devotos desse menino. As coisas de Deus, meus irmãos, são coisas muito sérias, não são brincadeiras. As coisas de Deus não podem ser trampolim para a fama de ninguém, popularidade de ninguém. Brilho opositor, porque isto é um brilho opositor. Onde ficou o Evangelho? Onde ficou a virtude da caridade que eu tenho falado 3 dias aqui? E vou falar sempre, a menos que vocês cheguem para o diretor do canal e digam: nós não queremos mais o irmão Emanuel falando, o que para mim será algo completamente natural. Agora falo com amor, falo porque gosto. Mas tem uma coisa que o irmão Emanuel não faz, é pactuar com o mal, com a malícia, com a jactância, com a boçalidade pastoral. Usar os santos Jesus e Maria como trampolim para uma vida de luxo e sofisticação. Eu não faço questão de pregar em nenhuma comunidade, nem ser convidado VIP, porque Jesus não tinha convidados VIP, porque Jesus não tinha celebridade. Você consegue imaginar você tendo que falar com assessoria para alguém na época falar com São Francisco? Falar com uma assessoria para visitar Santa Clara? Você consegue imaginar alguém marcar com a empresária de Santa Bernadette para ela ser atendida? De repente uma dessas cantoras católicas entram por detrás no show, porque não pode ser tocada, vive numa redoma. Santa Teresinha foi muito poucas vezes no locutório. O locutório é a sala de visita das carmelitas. Mas foi visitar seus familiares. Algumas vezes não pôde levantar o véu de clausura que elas levavam antes do Concílio Vaticano II. Mas isso não era desamor. Você consegue imaginar, no tempo de São Luís Maria de Montfort, uma equipe que não deixava ninguém chegar perto dele? Frei Pio era por causa do assédio exagerado, mas ainda assim, Frei Pio passava no meio das pessoas. E ainda tem uma coisa que é um pouco triste em Frei Pio, ele passava surrando as pessoas com o cordão franciscano. Mas tinha outras qualidades, mas era muito feio o que Frei Pio fazia, né? Batendo nas pessoas com o cordão franciscano. Mas ele não era perfeito. Quando eu vejo o vídeo dele fazendo isso com as pessoas, eu fico muito triste. Mas a igreja diz que ele era santo. Roma locuta causa finita est. Tu és Pedro, que ligares na terra será ligado no céu. Você consegue imaginar pessoas marcando audiência para falar com a irmã Dulce? Com Madre Teresa de Calcutá? E hoje tem, né? Esses leigos, esses padres, essas freiras, celebridades. Que absurdo, que vergonha, que desonra, que traição do Evangelho. Me desculpe a expressão, que nojo. Que nojo. Outro dia uma pessoa me mostrava o coração saltando de felicidade, uma foto
com uma cantora aqui de Fortaleza. Eu olhei e disse: tire uma foto também agora ao lado do sacrário, vai ficar tão bonito. E ela ficou me olhando como se dissesse: não estou entendendo. Porque a alegria dessa moça, ao estar ao lado de uma cantora católica, eu pensei que ela ia infartar na minha frente. Quanta bobagem, meu Deus! Quanta bobagem! Que espírito rude! Que alma com grilhões! Que mente prisioneira de padrões! Ela tinha como um grande privilégio da vida ter tirado uma foto ao lado dessa cantora, que é uma pessoa muito boa, que é uma serva de Deus, mas infelizmente entrou nessa de ser celebridade católica. Sei não, meus irmãos, eu queria muito trazer outros assuntos para vocês, sabe? Mas eu tenho que partilhar com vocês, que são meus irmãos. Vocês sabem, o áudio que eu falei, quando a verdade pode ser pecado, eu recebi até ameaças no meu particular, quero dizer para vocês. Gente de uma determinada comunidade aqui de Fortaleza me ameaçando. Que se eu voltasse a dizer aquilo, ia ter uma reação. Vejam quem são essas criaturas, do que são capazes e o que estão fazendo nessas comunidades. Recebi ameaças no meu particular. E vou continuar falando. E vou continuar exortando. E como eu disse a vocês, o que eu digo a vocês, eu falo primeiro para mim. Não se ofendam, eu falo primeiro para mim. Agora, irmão Emanuel não precisa da amizade de ninguém, até porque eu tenho um voto chamado fuga das honras. Eu não preciso ser amado por ninguém, como diz o cantor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu trabalho para a maior glória de Deus. Então não é uma comunidade rica e poderosa que vai me ameaçar que eu vou parar de anunciar o Evangelho. Coisa boa é você ser perseguido por causa da justiça. Jesus diz: bem-aventurado os que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, quando eu trago aqui assunto dessa característica, eu queria que você não se ofendesse. É bom que você saiba que aqui em Fortaleza tem uma senhora que distribui relíquia de Carla Cult para quem ela quer, para quem ela escolhe. E eu quero dizer isso, e acho que o arcebispo sabe disso, isso é proibido. As relíquias devem ser distribuídas indiscriminadamente. As relíquias devem ser dadas para a expansão do processo de beatificação de Carla Cult. Existem coisas que ou a gente fala ou passa em branco. E quando passa em branco, constitui um prejuízo pastoral. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, discernimento e coragem, para nunca baixarmos a guarda quando somos ameaçados por causa do Evangelho. Irmão Emanuel Maria.